Nosso tema é família disfuncional versus família funcional. Então, a primeira coisa que a gente quer falar, né? A gente vai construir essa meditação, esse pensamento sobre o fundamento da família perfeita. Nós fomos criados numa forma, numa base, num padrão, num exemplo. E qual que é esse padrão? Qual que é essa base que nós fomos criados? Imagem e semelhança da família. O problema é que nós aqui temos o privilégio de meditarmos exaustivamente, sistematicamente nesse assunto Trindade. Mas não é um assunto muito trabalhado, muito falado, né? Nós separamos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas para um entendimento profundo de quem nós devemos ser ou como nós devemos funcionar, é necessário o entendimento da família perfeita. E quem é a família perfeita? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos tendo a mesma importância, a mesma dignidade, o mesmo valor, mas cada um exercendo a sua função. Isso é família, e assim eles funcionam, e assim eles trabalham juntos para um bem comum. Então, essa é a natureza de Deus, amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando Deus fez o homem, Ele fez uma família. Por isso que era impossível Deus fazer um indivíduo, porque se Ele queria expressar a sua imagem e semelhança, não poderia ser feito de outra forma, senão fazendo uma família. Então, quando nós caímos, o que nós precisamos entender? Que quando o homem cai, quem que cai, irmãos? A família. O plano de Satanás não era derrubar o indivíduo, derrubar Eva, derrubar Adão, era derrubar a família, a imagem e semelhança de Deus. Então, dessa mesma forma, dentro de uma casa, todos nós temos o mesmo valor e a mesma importância. Ninguém é maior e ninguém é menor, cada um tem a sua função. Eu estou explicando tudo isso porque a gente vai dar algumas características de família que não funcionam, né? O problema e a solução. Mas para a gente falar sobre isso, é importante a gente saber qual é a base do funcionamento de uma família. E uma família só pode funcionar se ela tiver esse entendimento de quem é a família perfeita. Fala a pessoa do seu lado assim: não existe aqui na terra uma família perfeita. Isso, irmãos, deve tirar um peso das suas costas. Porque a nossa busca não deve ser por perfeição, no sentido de nunca errar. A nossa busca deve ser por parecer com a família perfeita, imitar a eles, como diz o apóstolo Paulo, obedecer, né? Maridos, ame sua esposa, esposas, sujeitem seus maridos, filhos, honrem os seus pais. Cada um trabalhando na sua função, nós viveremos em paz e tranquilamente, sem ninguém querer passar por cima do outro, assim como vive a família perfeita. A gente não vê o pai querendo seu filho e nem o Espírito Santo querendo seu pai, ou vice-versa, né? Cada um descansa na sua função e vive em paz. Então, quando o homem cai, quando a família cai, o homem abandona o governo, transfere a responsabilidade para a mulher transfere o suprimento das suas emoções, das suas carências emocionais para os filhos, e os filhos ficam perdidos, sem referência. Isso é o quadro básico de uma família disfuncional. E aí, irmãos, vem Jesus, ele morre na cruz, ele derrama o seu sangue, e agora ele possibilita para nós o acesso. Aonde? O acesso de volta à família perfeita. Ele nos leva de volta para casa. Para quê? Para a gente voltar a ter referência. Se eu perguntar aqui quantas famílias têm os pais separados, ou baseado nas características aqui, você for percebendo quem vem de uma família funcional, eu tenho certeza que 99% de nós viemos de uma família disfuncional. Ah, porque meu pai é ruim, minha mãe é ruim, eles não queriam me amar? Não, certamente eles queriam, mas nós só podemos dar aquilo que nós temos. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Por mais que tenha boa intenção, nós não podemos dar. Então, o caminho de volta é um caminho de obediência, é um caminho de imitar. Percebeu que alguém está funcionando, que alguém está fazendo a vontade de Deus, como diz o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, porque eu tenho sido imitador de Cristo. Então,
nós podemos imitar a família perfeita em cada aspecto. Então cada um de nós fomos feitos à imagem e semelhança de uma das pessoas da Trindade. Amém? Nós fomos feitos. Então o Pai é a imagem e semelhança de que pessoa da Trindade? De Deus. A mãe ou a esposa é a imagem e semelhança de que pessoa da Trindade? O Espírito Santo. Deus, Espírito Santo. E os filhos? É a imagem de Deus, Filho. Amém? Então a pastora vai iniciar falando para nós essas características, algumas características de família que não funcionam. Bom dia. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito emocionada de estar aqui, representando a família. E para mim é motivo de muita alegria poder fazer parte de uma família. E eu quero falar com você que acha, que imagina que você não nasceu para isso, ou que você não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que o Senhor tem plano de família na sua vida, e que tudo o que aconteceu, tudo o que tem acontecido não é definitivo na sua vida. Deus tem um plano e Ele renova a cada manhã suas misericórdias sobre nós. E aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele sonhou para você, Ele vai concluir, porque Ele é fiel e Ele é justo. Ele não é homem para mentir. Ele conclui aquilo que Ele planeja, e Ele tem um plano de família para a sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Então, o pastor Diogo está falando que a família perfeita existe, e é a família Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós somos a imagem e semelhança, mas há um plano contra nós, e esse plano não descansa. O nosso inimigo não descansa. Então, todos os dias, o tempo todo, 24 horas, sem descanso, Satanás vai fazer alguma coisa para eliminar o projeto família sacerdotal sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Eu vou dar algumas características, e eu tenho certeza que você vai se identificar dentro de uma família disfuncional. O que é uma família disfuncional? Então, em primeiro lugar, dentro de um lar disfuncional, existe uma violência presente o tempo todo dentro dessa casa. É uma violência física, emocional e psicológica. Pode ser que só um tipo, pode ser que os 3, pode ser que só 2, mas existe uma violência constante dentro desse lar. O abuso, a gente entende que os abusos, eles ocorrem quando existe uma disfunção do caráter do ser humano. Então, o abuso psicológico, por exemplo, é uma violência física, é uma violência psicológica, perdão. Então, o tempo todo, você está sendo agredido no seu psicológico e, por consequência, você também agride psicologicamente. Porque quem fica apanhando muito, bate muito também. Então, não há ser humano que resista tantas pancadas sem tentar se defender. E, na maioria das vezes, nós tentamos nos defender atacando também. Então, o abuso pode ser o excesso, que o ser humano entende que ele tem um excesso de poder nele. Então, por que eu me vejo no direito de ferir alguém? Porque eu acho que eu tenho maior poder sobre alguém. Então, disfunção. Porque no caso da Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os 3 igualmente têm a mesma importância, têm o mesmo valor. Então, se eu agrido psicologicamente, eu me entendo como sendo melhor. Então, é uma agressão e é um tipo de disfunção. A violência é uma consequência, da queda da família.
a gente percebe que quando Deus vai diagnosticar, né? Porque Deus não amaldiçoou a família porque ela pecou. É a consequência da desobediência foi a maldição. E uma das consequências foi essa. Agora a esposa, o marido vai dominar sobre a esposa. Por quê? Porque não era necessário isso. O governo do homem, ele era implícito, era tranquilo, era pacífico. Era um acordo tranquilo, em paz, pela herança de Deus, né? Da Trindade. Então não precisava. Mas agora a mulher quer dominar sobre o marido. E para o marido falar mais alto que a esposa, então ele grita mais alto, então fica essa guerra dentro de casa, né? E como que a gente faz para voltar? Qual é o antídoto? 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24 e 26. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, quem se sujeita agora à vontade de Deus, sabe que não é no grito, que não é na violência. Cada um precisa voltar para a sua função. Eu não posso fazer pela minha esposa o que ela tem que fazer. Esse papo de que o pai foi embora e a mãe foi pai e mãe. Não. A mãe, nesse caso, infelizmente, provavelmente nem mãe ela não foi. Porque na ausência do pai, um lar disfuncional acaba agora roubando o lugar de todo mundo e essa casa fica uma bagunça, porque a mãe nunca vai ser o pai. E no caso da mãe que falece, né, porque raramente a mãe vai embora, ou quando se perde a mãe, ou acontece dela ir embora, o pai nunca vai ser a mãe. Então nós precisamos descansar na nossa função, sendo pai, sendo mãe, sendo filho, para que a gente consiga fugir dessa violência, dessa disputa que essa disfuncionalidade traz. E a tentativa que nós temos em suprir a imagem do que está faltando, o outro que não comparece, sendo aquilo, a gente acaba interferindo diretamente no caráter dos nossos filhos. Então o que acontece? Eu não tenho marido, então eu vou ser pai e mãe. Aí por quê? Porque coitado não teve pai, então eu tenho que ser pai também. Então você isola a possibilidade dessa criança ter a figura de Deus pai. Porque a mulher não supre essa imagem, ela jamais vai conseguir. E eu sei que isso está chocando você, mãe solteira, mulher que teve que criar os seus filhos sozinho. Mas o que o pastor Diogo disse aqui é tremendo. Descansem. Mulheres, descansem na posição de Espírito Santo, porque essa é a tua função. O Pai, o Deus Pai, vai suprir os nossos filhos em todas as questões. Ele tem pai. O teu filho tem pai. E o nome dele é Deus. E ele supre todas as necessidades que os nossos filhos possam ter lá na frente ou tenham agora. Não se preocupe. É o que fazer, né? Que joga uma bomba, né? Então isso é o que fazer. Ensinar para ele que ele tem pai e levar ele até o pai. Você sabe que esse é o trabalho do Espírito Santo, né? Um trabalho parecido com o de Jesus. O Espírito Santo, a Bíblia chama o Espírito Santo de guia. Ele é o guia que nos leva até o pai. Então, se você quer ser uma excelente mãe, não precisa de ser pai. Só guiar o seu filho para o pai e ele vai ter as duas coisas. Essa é a verdade. Aleluia. Em segundo lugar, um lar disfuncional tem um sentimento mútuo de desvalorização. Então, cada membro dentro desse lar se sente desvalorizado o tempo todo. Então, cada membro dessa família disfuncional se sente obrigado a confrontar desafios que o próprio grupo torna difícil. Então, não existe uma facilitação um para o outro, existe uma dificuldade. Então, eu dificulto o seu trabalho e você dificulta o meu. E nós dificultamos o trabalho um do outro, a função um do outro. Isso de maneira inconsciente e de maneira
agressiva, mas não, nem muitas vezes não é agressiva nas palavras, mas é assim, eu encontro uma muralha para cumprir com o meu desafio. Por quê? Porque eu não posso expressar os meus sentimentos. Eu não posso dizer que eu estou com dificuldade, meu amor, ora por mim. Põe a mão na minha cabeça e ora por mim, porque eu estou de TPM, então eu acho que eu estou meio endemoniada. Ou, meu amor, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Você pode me explicar o que está acontecendo? Não existe uma facilitação no relacionamento. O que existe é confronto o tempo todo. Então eu me sinto inibida. Eu não posso expressar o meu sentimento. Eu não posso dizer que eu estou triste. Eu não posso dizer que eu estou feliz. Eu não posso dizer que eu não sei o que fazer agora. Eu tenho que fazer alguma coisa. E na maioria das vezes eu acabo atropelando todo mundo e todos. Isso dentro de um lar disfuncional. E aí o que acontece com os nossos filhos? São os mais atingidos, certamente. Os sentimentos são desprezados. Os sentimentos dos nossos filhos são desprezados, porque nós estamos muito ocupados em resolver os nossos desafios, porque há uma barreira muito grande, eu não tenho ajuda. Então, eu não tenho tempo para ver o que os meus filhos estão sentindo. Então, eles me assistem não me expressando com o meu esposo e vice-versa. Então, eles entendem que eles também não podem expressar os sentimentos. Filhos que cresceram num lar disfuncional têm sérios problemas no seu emocional. Eu sou terapeuta. E eu trato de alguns filhos que crescem e cresceram num lar disfuncional. E na maioria das vezes, esses filhos não sabem para onde estão indo. Não sabem como dizer, eu não sei, eu estou sentindo dor. Aonde está doendo? Não sei. Eu não sei explicar. Porque não houve uma empatia a conversar, a entender. Peraí, senta aqui. O que você está sentindo? Mas tá triste por quê? O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Calma, pode chorar. Porque na maioria das vezes é o quê? Não chora. Tá chorando por quê? Você tem tudo, menino. Tá te faltando alguma coisa? Não. O coraçãozinho tá triste por algum motivo. E eu só preciso saber o que é. Não é nada? Senta aqui, que eu vou te abraçar e vai passar. Porque essa segurança vai tornar a minha casa uma casa onde todos podem falar e expressar o que sentem, sem medo daquilo que vão ouvir depois. Então, a falta de empatia é característico, terrível e torna a nossa vida em desvalor. Nós nos sentimos desvalorizados. Ninguém vai me ouvir. E aí geram casamentos onde o indivíduo que não pôde se expressar, ele vai entrar dentro de um relacionamento, vai se casar e vai tornar aquela família uma família que não pode se expressar. Então, não pensem que dentro de um lar disfuncional, quando eu casar passa. Se eu não tiver consciência do que está acontecendo, eu vou levar à frente o que está acontecendo aqui e eu vou só levar de geração em geração. Amém. Eu confesso, irmãos, que falar desse assunto e não se emocionar, não ficar quebrantado, é um desafio, porque a gente leva bem a sério isso aqui. A gente não está aqui brincando de casinha. A gente decidiu gastar a nossa vida para nossa família ser restaurada e para que outras famílias sejam restauradas. E é um grande desafio. Para quem não teve tudo isso, ouvir tudo isso aqui já machuca. Porque, meu Deus, como é que vai ser, né? Desafio poder levar isso para dentro de casa, ter essa compreensão. Mas o Senhor está conosco, vai dar tudo certo. Primeiro antídoto é saber para quem você tem valor. Se você pegar um relógio que vale 1 milhão e colocar ele diante de uma criança,
Ele vai tacar no chão, ele vai pisar em cima, ele vai jogar no vaso sanitário, porque para ele não tem noção de valor. Se você pegar um carro antigo e dar ele para uma mulher, ou chegar em casa, a sua mulher vai falar: para que esse carro velho? E é um tremendo de um carro restaurado que vale uma fortuna. Que quebra todo dia. Não, esse não quebra porque está restaurado. Tá vendo? Já é uma imagem definida que aquela porcaria vai quebrar. Vai quebrar. E pelo contrário, né? Muitas vezes dura mais, é melhor do que os novos. Mas enfim, o valor é para quem tem valor. Se a gente ficar procurando valor para quem não tem valor, é frustração. E se o teu marido ainda não descobriu o teu valor, se a tua esposa ainda não descobriu o teu valor, filho, se o teu pai ainda não descobriu o teu valor, muitas vezes não é culpa dele, ele não passou pelo crivo do que tem valor, ele ainda não teve um encontro com quem define os valores. E você não pode depender da sua esposa, depender do seu marido e depender do seu filho para saber o seu valor. Porque se a gente viver a vida inteira mendigando amor, nós nunca poderemos nos responsabilizar pela nossa casa, pelo nosso posto familiar. Então, qual é o antídoto? Saber quem você é. A identidade em Deus vai trazer a sua noção de valor. Ah, mas eu tenho que ficar sendo desvalorizado a vida inteira. Irmãos, se a gente assistir a vida de Jesus foi na maior parte do tempo desvalorizado. Raramente alguém valorizava ele quando ele multiplicava alguma coisa, quando ele curava alguém, mas a gente viu depois os mesmos gritando para que ele fosse crucificado. Então a gente não pode depender, isso tem que ser muito bem resolvido. Se tem uma coisa que o cristianismo resolve na vida de uma pessoa, é o seu valor. Por quê, irmãos? Porque Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o que Ele tinha de mais valor por amor a nós, foi o seu Filho. Se isso não define valor para você, então a gente não entendeu o cristianismo. E aí quando eu passo a receber o amor, isso é tão sério, irmãos, que eu só vou passar a valorizar alguém baseado nesse valor. E aí eu concordo que a gente, para amar, tem que ser amado, tem que se sentir amado, nesse sentido. Você tem que saber o seu valor para você poder valorizar as pessoas. Por que eu maltrato as pessoas? Porque eu não tenho noção de valor. Então, como eu sou uma porcaria, então eu trato todo mundo igual uma porcaria, porque eu não tenho noção de valor. Agora, quando eu sei o valor que eu tenho para Deus, aí aquele cara que xinga no trânsito, aquela coisa que dá errada, isso quando a gente está na unção, né? A gente passa agora a tratar de forma diferente. Então o nosso valor foi definido por Deus e nós precisamos ter essa noção nele. Outra coisa é fluir no nosso papel. Você vai ter valor sendo quem você tem que ser. É nesse lugar onde você vai ter valor. Se você fluir no seu lugar, você vai ter valor. Para quem? Para Deus. E você vai ter um valor para a família, ainda que ela não esteja naquele momento reconhecendo o teu valor. Amém? A terceira característica de uma família disfuncional é que dentro desse lar existe uma falta de afeto mútua. Então não é somente vinda do marido, não é somente vinda da esposa e nem só dos filhos. Todos faltam no afeto. O que é afeto? Afeto, ele está ligado à empatia, mas ele está mais ligado ao toque físico, ao abraço, ao carinho, a colocar a mão no ombro quando fala, a se agachar na mesma altura que os seus filhos para ouvi-los, a ter paciência para ouvir a tua esposa quando você chega do trabalho, a ouvir os teus filhos, as queixas infantis dos teus filhos. Então, a falta de afeto constrói dentro de um ser humano uma muralha. E essa pessoa se torna impossível
acessar o coração. Então ela é inacessível. Onde acontecem essas faltas de afeto? Principalmente num lar disfuncional, onde houve o uso abusivo de drogas. É a maior parte. Por quê? Porque onde se consome droga, existe a parte, o córtex, né, cerebral, que é onde está a nossa parte afetiva, glóbulo central, é onde está a nossa parte afetiva, ele é prejudicado. Então a pessoa deixa, por isso que as pessoas quando fazem uso de droga, elas roubam, elas batem, ela espanca. Uma pessoa que espanca alguém que o ama, está sem afeto. Entendeu? Está sem afeto. Não é uma pessoa, nossa, que ingrato. Não, gente. Está sem afeto. Foi prejudicado no seu cérebro. Então, é alguém que está afetado. Então, o que acontece? A casa toda é prejudicada nessa parte. Então, os filhos crescem sem o toque da mãe. Porque a mãe está preocupada em fazer o papel do camarada, que está usando droga, que está bebendo, que está batendo, que está brigando. E aí ela também se torna uma pessoa sem afeto, porque ela não está recebendo, ela também não vai dar. E muitas vezes, isso se torna uma culpa na vida dessas pessoas, que elas começam vira totalmente o contrário. Ao invés de serem pessoas carinhosas porque não têm afeto, elas se tornam pessoas agressivas. Elas fazem seus filhos crescerem, eles todos fazem os seus filhos crescerem em ambientes de violência o tempo todo. Por que você está apanhando? Não sei. Não sei porque eu estou apanhando. Estou levando burro na cara, não sei porquê, eu não fiz nada. Eu só acordei. Ou eu acordei mijado, fiz xixi na cama e apanhei sem parar. Então, por causa da falta de noção do que é carinho, do que é amor. Além disso, por causa dessa falta de afeto, existe um temor impreciso que mora no interior dos que passam por essas experiências. Então eu não sei como meu pai vai chegar. Eu ouço o barulho da chave no portão, eu me tremo todinho. Porque eu não sei, porque não tem afeto. O que tem é violência, o que tem é medo, o que tem é agressão. Insegurança. Então eu não sei o que vai acontecer. Então é um medo constante, um temor de não saber o que vai acontecer. Ah, hoje ele está bem. Hoje a minha mãe está bem, minha mãe está bem humorada. Olha, fez até uma comidinha que eu gosto, mas amanhã eu não sei, porque amanhã ela vai, pode ser que o meu pai chegue bêbado, e aí ela vai acordar triste, nervosa. Aí o que vai acontecer? Ela vai descontar em mim. Então eu cresço num ambiente sem afeto nenhum. A gente chama isso de codependência, né? Em todos os seus âmbitos, emocional, físico, intelectual. Então a falta de afeto, ela causa tudo isso, né? Um ser humano frio, calculista. Quando a gente não tem empatia, né? A gente não tem essa demonstração de amor, nós vamos transferir isso depois para os nossos relacionamentos, nós vamos transferir isso para o trânsito, para a escola. E como resolver? Irmão, se você não recebeu afeto, tão logo no seu banco de afeto você está negativo. Então você vai lá no banco do afeto para você poder depositar na sua família, nos seus filhos, nos seus amigos, nos seus discípulos, e não tem. E aí o que você vai ter que fazer agora? Uma lista. Você vai precisar agora demonstrar afeto. Claro, nós recebemos afeto na família de Deus. Irmão, se tem um lugar onde é depositado na nossa vida afeto, é aqui nesse ambiente. Meu Deus do céu. É abraço que você fala assim, chega, meu pai, para de abraçar. É beijo, os caras chegam aqui, velho, e recebem beijo do outro, né? A gente abraça, beija, aí o cara fala assim, nossa, que igreja doida, os caras beijam. Então esse é um ambiente de extremo afeto. Alguns não gostam muito porque não receberam, então consideram isso desnecessário.
Outros já são um poço e fica lá e se aproveita, né, daquilo, que também não é o certo. Tudo tem sua medida, mas aproveitem o ambiente, esse ambiente de igreja, para encher o potinho, para acreditar lá no seu banco de afeto, para que você tenha abraço para distribuir, carinho, cosquinha, palavras. Fala para a pessoa que está do seu lado, sem falsidade, que você não, que você o ama, que ele é importante para a sua vida. Sem o te amo. Eu te amo, meu amor. Por quê, irmãos? Porque agora a gente passa a provar do amor. Quem passa a provar do amor de Deus, irmãos, Deus tem braços físicos. Deus é o quê? Jesus hoje é o quê? Ele é um homem, mas ele está diante de Deus, ele está à destra de Deus. E o Espírito Santo? É Espírito. Então como que Deus abraça? Através de nós. Como que Deus beija? Como que Deus dá carinho? Como que Deus declara palavras de autoafirmação? Você é importante, você consegue. Eu não me canso de dizer isso para a minha equipe. Sempre que eu os encontro, vocês conseguem, vocês são importantes, vocês são fera, vocês são cheios do Espírito Santo. Onde vocês quiserem chegar, vocês vão conseguir. São palavras, irmãos, que vão colocando na pessoa importância, valor, força, coragem. 5? Nossa, correu, hein? Não, 10. Amém? Então, num lar, se você não recebeu lição de casa, papai, se você não recebeu, você vai determinar quantas vezes você vai abraçar seu filho. Foi assim que eu tive que resolver. Todos os dias abraçar meu filho 3 vezes por dia e falar que ama. No começo é aquela coisa assim, te amo, coisa meio, porque na sua cabeça tem um monte de coisa, você considera meio boiola, meio desnecessário. Meu filho vai ficar afeminado, precisa mesmo isso, ele tem que ser homem. Então é uma bagunça. Não, irmão, seu filho vai ser homem, e não é isso que vai mudar a vida dele. Pelo contrário, talvez o seu filho homem busque nos braços de outro homem o que ele não recebeu de você, pai. Talvez a sua filha mulher busque nos braços de outra mulher o que ela não recebeu de você, mãe. Eu não estou transferindo responsabilidade, eu estou dizendo que vai fazer falta. E irmão, se tem um jeito, uma coisa que nós fazemos é tentar dar um jeito naquilo que está faltando. Pensa numa coisa que o ser humano faz, é tentar dar um jeito, está faltando. Então aí vem Satanás e oferece um gole de amor, um gole de coragem, um tiro de importância, uma paulada numa pedra de crack que vai te dar uma noção de espiritualidade. Satanás vai oferecer na homossexualidade e em todos os meios que ele puder. Amém. Em quarto lugar, penúltimo lugar, um lar disfuncional tem a predominância do imprevisível. O caos e a segurança passam a dominar esse lar. Então, não tem paz. É um lar onde não tem paz. A paz é alcançada em outros lugares, mas não dentro de casa. Então, as pessoas não querem voltar para casa, os filhos começam a frequentar a igreja, né? Eu tenho visto muito, e isso tem sido uma conversa muito constante entre os líderes, né? Que nós temos visto os adolescentes, os jovens, eles ficam até de madrugada aqui na igreja. E muitas vezes já acabaram as programações e eles continuam dentro da igreja. Eles não querem voltar para casa. Eles não querem voltar para o lar onde eles não recebem a segurança, onde eles não recebem o amor, onde eles não recebem o que precisariam receber. Então eles começam a fugir. E isso estou falando do jovem da igreja, né? Que para chegar na igreja teve que alguém resgatar, alguém que o Senhor usou alguém. Mas antes buscava em outros lugares, porque o que faltava era o carinho da família.
Essa incerteza, esse caos e insegurança demolem emocionalmente as pessoas, sobretudo as crianças. Uma criança que assiste uma mãe sendo espancada, uma criança que assiste um pai sendo desvalorizado pela mãe, uma criança que assiste a briga dos pais, que passam semanas sem se falarem, uma mãe que fica falando: seu pai tá louco, viu, que não sei o que, devia ter casado com fulano de tal, e o pai ausente, nunca em casa. Uma criança que nasce nesse lar, ela é uma criança insegura, ela não vai saber quem ela é, ela vai ter incertezas na profissão, ela vai ter incertezas na sua vida amorosa, ela vai ter incertezas na sua vida com Deus, porque ela não sabe quem ela é, ela não sabe onde ela está e ela não sabe para onde ela quer ir, porque não houve um trabalhar na vida dela em relação a isso. Essas crianças terão medo o tempo todo. Quem conhece alguém que tem medo, que é muito medroso, o tempo todo está com medo, tem medo de tudo. Tem medo do assalto, tem medo do gato, tem medo do cachorro, tem medo do homem, tem medo da árvore, tem medo da planta, tem medo de tudo. Tem medo de tudo, tem medo de pegar ônibus. Tem medo o tempo todo. Por que essa pessoa tem medo? Porque ela cresceu num lar inseguro, onde tem caos. Então, para ela, o emocional dela está preparado o tempo todo para ter que fugir, para ter que não resolver, não estar nesse ambiente. Então ela tem medo, o tempo todo ela tem medo. Então ela tem medo até dela mesma. Ela não sabe o que ela é capaz de fazer. Então esse é um ambiente disfuncional. Difícil aqui, viu, irmãos, falar no tempo que a gente tem. Quase desistindo. Vou mandar por WhatsApp. Caos e insegurança, né? Como a gente resolve? Bom, uma casa que vive em caos muitas vezes é por causa daquela ideologia dos pais de foram muito oprimidos, tiveram muitas regras, então vamos deixar os filhos soltos, deixa eles viverem em paz, fazer o que quer, se divertir, né? Deixa os meninos se divertir. E aí falta regras, não tem horário para chegar em casa, como os presbíteros, né, Ivan e Raquel falaram, não tem horário para parar de assistir, não tem horário para ler. Não, agora vai ser hora de ler. Agora não é hora de ler, vai ler livro, vai estudar um instrumento musical, não vai ficar. Então, por a gente não controlar os nossos filhos, porque nós estamos nesse lugar, nós estamos determinando o futuro. Então quem estabelece como eles vão usar o tempo somos nós, e a gente deixa eles escolherem, irmãos. Como que uma criança pode escolher que hora que ele vai dormir, o que ele vai assistir, o que ele vai vestir? Não pode escolher, nós que apontamos o futuro, né? Então tem horários, defina horários para estudar, horário para ajudar em casa. Esse negócio de que homem não pode ajudar em casa, isso é uma furada. Por favor, pais e mães, preparem os seus filhos para o casamento, preparem os seus filhos para viver dias difíceis. Nós precisamos preparar os nossos filhos para dias difíceis. Então saber fazer uma comida, mano, um arroz, um feijão, uma carninha. Prepare os seus filhos. Quando eu casei com o Diogo, eu ficava impressionada, porque ele sabia lavar o banheiro, sabia fazer comida. Minha sogra preparou um marido. Então eu ficava assim: você lava o banheiro? Lavo melhor que você. Nossa, então tá. Mentira. Então tá combinado, só você lava o banheiro. Então já que eu não lavo tão bem, só você vai lavar. O problema é que eu vou lavar o banheiro, aí eu quero parafusar aquele negócio que desparafusou, uma cortina. Aí ela fala: só lava o banheiro. Demonstrar amor para resolver o caos, presta atenção. E a insegurança, se não tiver demonstração de amor, o que tira o medo? O amor. Quem lança fora o medo é o amor. Por isso, irmãos, que nós precisamos ter uma devoção a Deus dentro de casa. Se não tem uma atmosfera onde Deus reina, aquela coisa assim, sabe, um louvor, a palavra de Deus, há um temor, há uma submissão a Deus. Porque, irmãos, quando eu falto, quando a esposa falta, quando o marido falta, o amor de Deus jamais falta.
Então a garantia da segurança dos nossos filhos não pode ser você. Isso não tira de você a responsabilidade de dar segurança para eles, mas eles precisam saber que quando a gente faltar, Deus jamais vai faltar. Então amem, demonstrem que ama, fala que ama, abraça, para que eles se sintam seguros, né, nesse ambiente. E o último lugar, o silêncio da morte. Não pode falar da minha casa. Eu não posso levar os meus amigos na minha casa porque eles vão ver o que está acontecendo. Eu não posso levar as minhas irmãs, os meus irmãos. Eu não posso levar o pastor para orar na minha casa porque ele vai descobrir o que está acontecendo aqui. Então eu não falo nada. Ninguém pode falar nada, porque se eu falar que está acontecendo na minha casa, vão falar o que eu faço também. Porque dentro de um lar disfuncional não tem um que funciona, ninguém funciona. Então não adianta eu vou falar do outro, ele vai falar de mim também, porque eu também sou disfuncional. Então, combinado, gente? Ninguém fala nada, hein? É assim que funciona. Eu descobri o segredo da solução do meu problema quando eu descobri que quando eu falo, eu sou curada. Então, um lar disfuncional não entende que abrir o problema vai resolver. Então, há um silêncio. Ninguém fala nada. Se você não falar, eu também não falo. Aí se gera um ambiente de bolha. Por quê? Porque o ser humano, ele quer o que é familiar. O que não é familiar para ele acha estranho, ele desconfia. Então, olha só que loucura, eu só confio no que acontece aqui dentro da minha casa. Então, dentro da minha casa é uma porcaria, mas eu conheço. E eu estou acostumado a lidar com isso daqui. O que é fora, não sei o que acontece lá fora. Então, pessoas que vivem em lares disfuncionais, crianças que cresceram em lares disfuncionais, são seres desconfiados. Desconfiam de todo mundo. Acha que todo mundo é maldoso. Acha que todo mundo vai fazer mal para você. Quem conhece gente assim? Acha que todo mundo vai fazer... Não é possível que essa pessoa está falando a verdade. Por quê? Porque não acredita. Por quê? Porque dentro de casa se criou um ambiente, uma bolha, que eu só acredito nisso daqui. Então, você começa a lidar com pessoas, você começa a ver que isso é pior do que a gente imagina. Ao ponto da pessoa falar assim: eu acho muito bonita a sua família, pastora. A sua família é muito bonita, mas eu não acredito que é verdade. Eu não consigo acreditar que é de verdade a sua família. Aí eu falo: então vai morar lá em casa, que você vai ver que é verdade. A gente briga, a gente se bate, não, mentira. A gente briga, a gente fala: não gostei do que você falou, eu também não, então tá bom, bate aqui. Acabou. Pior que umas brigas meio inteligentes às vezes, cheio de termos. Você é muito inteligente, Diogo. Não, você. Você. É técnica. Você é oral da falta. Você é masoquista, ele é. Então o que acontece? A gente é de verdade. E o de verdade inclui os defeitos, as falhas, os erros, as incertezas. Então a gente acha que não é verdade. Por quê? Porque é um padrão. Que padrão, irmãos? Qual o padrão? De uma família? Que família? Família de Deus. Então a gente não acredita, não acredita e não acha que um dia vai dar certo com a gente também. Amém. Esse silêncio da morte, ele produz como ação, o pensamento de guardar, ele gera uma consequência, um comportamento, que é o isolamento. Então, a pessoa se isola no joguinho, né? E aí acaba indo para a televisão, para séries, para os jogos, para o isolamento das pessoas e principalmente de Deus. Quando Adão pecou, quando ele se viu ali com vergonha, com medo, ele se esconde da presença de Deus.
Adão e sua esposa. E Salmos 32, capítulo 32, versículos 3, diz assim: enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro, dia e noite, tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou, como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu me perdoaste de toda a minha culpa. Tiago, em 1 João 9, fala que se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Em Tiago 5,16, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então Satanás nos convence que o silêncio, que o isolamento vai nos proteger. Pelo contrário, calar é um caminho de morte, e o único jeito de receber vida é falando, se expondo. Mas aí vão pensar. Irmãos, não é sobre o que vão pensar, é sobre o seu casamento, é sobre os seus filhos e sobre a eternidade. Nós estamos falando de coisa séria. Mas eu vou falar da minha vida, vou sair falando por aí. Então procure uma pessoa idônea, uma pessoa séria, um servo de Deus, um presbítero, uma pessoa madura na fé, que não vai sair te expondo por aí, que tem ética. Procura uma terapeuta, um terapeuta, se for o caso. Conheço uma ótima. Então é muito importante falar, não tem outro jeito. Eu sei que agora é uma hora que a gente fica endemoniado. Esse é um assunto que não vou falar, porque eu estou liberando uma ferramenta de cura, e Satanás, ele se aproveita e fala assim: não é para falar, se eu falar, vão me expor. Essa é uma das maiores guerras que a gente enfrenta, por causa daqueles pecados de estimação, por causa daquelas dificuldades que a gente tem de vencer em algumas áreas, porque tem medo de se expor. Não importa se você é líder, se você é pastor, se você é líder de rede, se você é a quarta pessoa da Trindade, se você não confessar o seu pecado, além de não vir, como diz em 1 João 9, perdão e justificação, também, como diz em Tiago, não vem cura. Então, se você quer ser curado, está na hora de confessar o seu pecado. Amém? Eu queria convidar você a